Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio de Cavalgadas com Paulo Junqueira. Paulo Junqueira é um apaixonado por cavalos e cavalgadas desde a sua infância. Fundou a empresa Cavalgadas Brasil há 20 anos, uma empresa que traz estrangeiros para cavalgar no Brasil e leva brasileiros para cavalgar no exterior. E é o apresentador desse podcast. Nosso convidado de hoje é o Marcelo Batista de Oliveira, que é um empresário do setor de transportes e diretor da AgroMaripá, que desde 1979 seleciona cavalos manga larga marchador, bovinos Nelore e Gir e caprinos da raça Saanen. Marcelo criou um programa de cavalgadas planilhadas, organizou a maior cavalgada do mundo com uma mesma raça, cavalgou com seus cavalos nos principais destinos da Europa e está realizando uma série de filmes para a TV com seus cavalos em rotas históricas no Brasil. E o Paulo Junqueira vai conversar com ele hoje. Bem-vindo, Marcelo. Prazer poder conversar com você sobre a nossa paixão comum. E eu queria começar te perguntando, que é uma coisa que a gente já cavalgou tanto junto e nunca tivemos oportunidade de falar sobre isso. A tua memória mais antiga com cavalos. Eu sei que você é mineiro, da origem do estado que tem mais cavalos no Brasil, que tem muita tradição, aonde começou a nossa raça e o manga larga marchador. Mas eu queria saber se é a tua memória mais antiga com cavalos. Tá ok. Paulo, eu te agradeço de poder fazer parte aí desse bate-papo gostoso, né? Falar de cavalo não tem nada melhor no mundo, né? E, na verdade, é o seguinte, eu não tenho um procedimento com cavalo. O que eu tenho na minha história toda é a questão da gente gostar muito de cavalgar. Então, quando eu criei o Manga Larga Marchador, foi com foco em cavalgar. E eu venho fazendo esse trabalho há muitos anos, você me conhece bem, né? Sim. Então, a minha genética é pautada em animais que têm docilidade, bom cômodo, né? E foi planejado isso no longo do meu perfil de criador, né? Então, na verdade, eu me lembro de várias coisas que eu fiz até para me entender a própria genética, né? Que foram as cavalgadas planilhadas, enduro de velocidade livre, e por aí foi indo, né? E culminou até no nosso encontro aí. Você nos ajudou bastante a fazer um desenvolvimento de um trabalho de cavalgada em Santiago de Compostela, que depois nós vamos falar sobre isso, claro. Sem dúvida. Entendi. Você, cavalgadas e família, salvo engano, você conhecia a Sofia, sua esposa, numa cavalgada? Fala um pouquinho sobre isso. Ah, legal, uma boa lembrança aí. Eu tinha me separado, né, da minha primeira esposa, e, assim, nas minhas andanças, buscando uma fazenda, né, porque meu grande sonho era montar uma fazenda, como eu fiz lá em Juara, lá no Mato Grosso, né? Então apareceu uma oportunidade, eu não sei se você se lembra, de uma revista chamada Ipos, né? Sim, sim. Da qual tinha um primo dela que fazia enduro, verdes eventos, né? E nós ficamos muito amigos. E ele virou para mim e falou assim, olha, a Sofia, ela montou um plano de fazer cavalgada no Pantanal e trazendo pessoas de fora. E a Ipos vai fazer essa história acontecer, ou seja, ela quer botar isso na revista, né? A própria Ipos queria desenvolver isso. Então, ele vira para mim e falou, se você não poderia ser um cobaia meu, eu falei, o maior prazer ser cobaia seu nisso aí, né? Eu vou com o maior prazer. E aí foi onde eu tive contato com o Pantanal, com o cavalo pantaneiro, que na verdade não era bem um cavalo pantaneiro, porque agora eles voltaram de novo a criar o cavalo pantaneiro, mas na fazenda da Sofia era um quarto de milha, mas adaptadíssimo à tradição pantaneira, porque os cascos eram ótimos, né? Viviam no atoleiro, viviam no barro, né? E eu pude, então, fazer essa cavalgada lá pela Ipos, dei meu diagnóstico lá, falei que o pessoal ia amar quando viesse ao Brasil e fizesse a visitação ao Pantanal, que seria muito bom, né? E, de fato, a Sofia continuou fazendo essas cavalgadas por mais 2, 3 anos,
E aí, quando o Brasil começa a ter muito assalto, começa a ter muito problema, infelizmente, né, sofremos todos, né? As pessoas começaram a recusar vir ao Brasil e, infelizmente, para a Sofia e felizmente para mim, porque eu acabei casando com a Sofia, trouxe ela para o meu ninho, né? E nós dois hoje fazemos as nossas cavalgadas, né? Então não preciso vender as cavalgadas fora. Tá certo. Então, o cavalo uniu vocês, isso é muito bom. A Sofia é uma pessoa especial aí do cavalo, né? E foi bom. Marcelo, eu te conheci, não sei se você vai lembrar, você atende muita gente, mas um dia você me convidou para ir à tua fazenda em Minas, para a gente se conhecer, e na época você estava fazendo as cavalgadas planilhadas. Depois disso você teve muitos projetos. Eu posso dizer que você, vamos dizer, em termos de Brasil, as suas realizações marcam as cavalgadas no Brasil, porque você fez coisas, né? Quer dizer, começando pelas cavalgadas planilhadas, que é uma iniciativa que até hoje perdura, já permeou até para outras raças, e depois a cavalgada do recorde, né? Você conseguir reunir o maior número de cavalos de uma mesma raça numa cavalgada, quer dizer, a maior do mundo. Depois as realizações na Europa e, por último, agora a série de filmes. E eu tive o prazer de participar de todas essas iniciativas. E aí vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Ela é bastante longa e profunda, né? Então, logo, meados eu já criava, né? Talvez há uns 30 anos, talvez um pouquinho mais, 30 e poucos anos atrás, o cavalo, até hoje, né? Como sempre, ficava só no círculo ali na marcha, né? E aquilo me deixava bastante decepcionado, porque eu achava que o marchador, sei que o marchador tem muito mais a contribuir do que só ficar no círculo. Então, eu montei, numa determinada época, uma prova chamada Prova do Fazendeiro. O que consistia isso? Consistia em a pessoa abrir uma porteira, fazer um salto de feno, fazer um recuo, fazer uma saída de galope. Então, com isso, veio a história de eu começar a olhar mais profundamente a minha genética, e aí criamos lá alguns enduros, né? E a cavalgada planilhada, ela era um enduro voltado bastante para a distração nossa, ou seja, a cavalgada, e você pertenceu a isso, porque você fez a cavalgada conosco lá, né? Ela sai da forma de enduro para entrar realmente numa cavalgada. Isso aí, inclusive, a própria associação absolveu e jogou para dentro dela com outro nome, né? Mas a cavalgada planilhada em si era assim: você podia sair com o cavalo com as demarcações que iam pelo trecho lá, marcava 6 por hora, que era o passo, 9 por hora, que era o caminho da marcha boa, né? Aquela marcha confortável que é boa para o cavalo e para você também, né? Não exigia tanto do cavalo, como também não exigia do equitador, do cavaleiro. E dentro desse programa tinha as variações de velocidade para exatamente ir batendo nas pessoas, nos competidores. Ou seja, se aumentava a velocidade para 12 km por hora, chegamos a fazer velocidade de 21 por hora, chegamos a ter galope livre, né? Tudo isso com um tempo determinado, ou seja, a prova inicialmente era de 20 quilômetros, teve algumas, as iniciais foram de 40 quilômetros, depois viraram 20 quilômetros, e aí nós fomos mudando de acordo com o tempero e da pesquisa que a gente fazia com os criadores que estavam entrando. Então, a cavalgada planilhada, ela serviu muito da gente olhar a nossa genética, porque eu coloquei como ponto básico a questão do animal se reestabelecer mais rapidamente. Ou seja, quando parava num vet check, você testava se o animal voltava o coração dele no momento atual do cavalo, quer dizer, o que ele teria que bater, né? Seria o best condition. E nisso eu pude ver que a minha tropa tinha um favoritimento a respeito, era favorito nisso aí,
porque ela baixava rápido. Mas eu não sei se por conta de eu treinar mais ou se por conta da qualidade do cavalo. Genética. Porque logo em seguida vieram outros competidores e também a gente igualava. Então eu entendi que o Manga Larga Machador era um cavalo para isso aí. Depois entrei nas cavalgadas, que aí já não era cavalgada, era enduro de velocidade livre, né? Eu não cheguei a fazer o enduro de 120 ou 160 quilômetros no cavalo, mas eu sei que teve cavalo machador que fez. Mas eu fiz de 60 quilômetros. Mas assim, eu fiz porque eu montei, eu fui atrás. Mas eu já estava passando na era, aí para os 40 e poucos anos, eu já achava que aquilo ali não era muito para mim, embora, né, aquela paixão de querer fazer tudo sempre em cima do cavalo, mas exigia que eu tivesse um bom preparo e o cavalo também. Então, eu fui um pouco parando com isso daí. Vamos falar então da Europa. Eu me lembro, você estava perto dos 60 anos, perto dos 30 anos de criação. Um dia você me chamou, falou: Paulo, eu estou com os cavalos indo para a Europa. Você mandou seus cavalos para um projeto vitrine, que chama, né, um projeto de promoção da associação na Europa. E você falou: eu quero fazer cavalgadas, e a primeira delas no caminho de Santiago Compostela, que é realmente um destino para vamos dizer, um evento desse, uma data marcante. Eu digo, é uma rota com 1000 anos de história, né? É uma rota onde a gente sente um diferencial ao percorrer essa rota. Você sabe, eu percorri ela também. E aí organizamos, eu tive o prazer de te receber lá na Espanha, cavalgamos um pouquinho juntos no começo, né? E eu queria te perguntar o que te motivou, quer dizer, eu sei que você estava com os cavalos que você tinha mandado para a Europa, a fazer essas cavalgadas na Europa. Qual foi a razão de fazer com seus cavalos? Eu acho que isso é uma coisa inédita, não tem nenhum brasileiro na era atual, né, que fez isso, de poder cavalgar com os seus cavalos, a sua raça, nos destinos da Europa. O que te motivou? Da onde veio essa ideia? Bom, a pergunta é ótima. Primeiro, você foi uma grande motivação para mim, né? Porque ao falar com você sobre esse desafio, né, de cavalgar no Caminho Santo, né, você foi o primeiro a falar: eu já fiz, eu sei. Eu falei: gente, eu estou falando com o cara certo, né? Mas voltando um tempinho antes, né, meados aí de 2010, que foi dezembro de 2010, a associação criou um projeto chamado Vitrine para levar alguns garanhões para lá, para a Europa, na Equitana, e eles me convidaram, né? Eu achei aquilo o máximo, né? Mas, enfim, aí eu virei para ele e falei assim: olha, o meu cavalo, eu já não estou em competição desde 95 que eu não vou competição. Meu cavalo não é de pista, meu cavalo é de cavalgada. Se vocês quiserem levá-los, e assim mesmo a minha escolha, não vai ser a escolha de vocês, entendeu? E eles toparam. Eu estava, de certa forma, investindo, né, mandando, porque quem pagou um pouco dessa história foi a própria associação e o restante nós, criadores, né? Então eu me lembro bem que veio a Astrid, que eu não conhecia, o Dieter, que é uma pessoa fenômeno lá da Alemanha, escolheu os cavalos, eles ficaram doidos com os cavalos. Então eu falei: bom, menos pior, né? Então posso eu levar. Aí eu fiz isso, eu acabei levando 2 cavalos para a Alemanha para fazer esse movimento lá, mas fiquei com a cabeça do seguinte: se meus cavalos já estão na Europa, por que não fazer a cavalgada de Santiago de Compostela? Foi aí onde eu te encontrei e você abriu os braços para mim e falou: não, vamos embora, dá para fazer e tudo, né? E embora a gente tivesse com 2 produtos novos, né, eu estava levando 2 garanhões de 4 anos, e garanhão, né? E para fazer essa saída lá, quer dizer, o garanhão me sai aqui em dezembro do Brasil, me lembro bem disso, um calor absurdo, e vai para a Europa já entrando no frio absurdo, né? Entende? Quer dizer, um contraste aí, né? E aí ele vai para Equitana em março.
e sai em maio para nós irmos para Santiago de Compostela. Todo mundo, né, ficou assim, né? Pô, será que vai dar certo? Será que esses cavalos vão acompanhar e não vai e tal? Além de ser 1.000 quilômetros, né, para até a Espanha. E aí você deu a ideia da gente levar o Sérgio, né? Isso. Bom, ele ficou lá, ele estava um pouquinho entrevado, ele não podia montar, mas ele ficou, acompanhou os cavalos, né? E aí esses cavalos chegaram depois de 1.000 quilômetros e nós dois, eu e você, Paulo, fomos nos encontrar lá na metade do caminho. Eu não podia fazer todo o caminho de Santiago de Compostela, embora eu queria muito, mas eu fiz só 300 quilômetros, que foi na Galícia. Isso. Né? E aquilo foi o máximo, né? Eu acabei que era para ir com um amigo, o amigo havia escolhido um dos cavalos, eu iria no Patek, né? E esse amigo, no final, não pôde ir, e a Sofia acabou me acompanhando. Então, os primeiros passos lá, eu fiz sozinho. Depois a Sofia foi e me acompanhou, que foi ótimo, né? Pô, a gente ficar sozinho lá também não ia ser legal. E aí começou uma outra história para mim, né? Eu falei, bom, se eu estou com esses cavalos aqui fazendo vitrine, e o presidente, na época, o Magdi, ele gostou muito da gente estar lá, e eu também, né? Ele fomentou muito a Europa para o cavalo manga larga machador, e eu gostei muito disso aí, porque eu estava tirando proveito. Aí eu comecei, inclusive, antes do mormo, que não estava sendo questionado o mormo no Brasil, eu vendi 10 cavalos para lá. E não só isso, né? Eu fiz um trabalho que eu reputo maravilhoso assim, para mim, e também para o manga larga machador, que eu acabei fazendo outras cavalgadas. Você mesmo me ajudou em mais uma, que é a Toscana. Isso. Né? Na Itália, né? E isso na Toscana aconteceu por volta de 2013, quer dizer, 3 anos depois. Né? Isso. Então, antes um pouquinho, eu fiz os Alpes, e sempre eu e a Sofia, ela gostou, afinal de contas ela é cavaleira e gosta, né? Ela gostou e nós fomos para os Alpes. Agora, você imaginar que o cavalo manga larga machador é tudo isso que eu estou falando, né? Ele saiu do calor, foi para a neve, e ir para os Alpes foi um negócio sensacional, que nós chegamos à Itália pelos Alpes, né? E aí a gente mostra todo o poder do cavalo. Eu mesmo, no primeiro dia, estava tão frio aquilo lá, e eu estava tão mal vestido, eu tive que botar roupa de esqui para andar a cavalo, entendeu? E na verdade, essa coisa, antes do dia de eu montar, eu peguei 40 graus, eu tive que tomar antibiótico e tal, para no dia seguinte eu poder montar. Mas aí eu fui paramentado, botei uma roupa fina de esqui por baixo, luva e tal, e fui, né? Mas um caminho lindíssimo, né? Então, aproveitei os Alpes, depois fui para o Vale do Luar. Imaginar o Vale do Luar sendo cavalgado pelaquilo que você produz, né? Teu cavalo, jovem ainda, né? E entrar ali por trás daqueles castelos maravilhosos. Eu sou pequenininho, eu parecia aqueles reizinhos, né? Eu achava o máximo, né? Entrar ali com a tropa minha, quer dizer, meus 2 cavalos. Então, depois nós fomos para o Périgord, andamos e todas as vezes que a gente marcou uma cavalgada, a gente sempre fez 200, 250 quilômetros, entendeu? Isso aqui era legal. Depois nós fomos para Normandia e nós fomos para Provence. E aí foi 2015, o programa do Vitrine acabou. E, infelizmente, eu acabei vendendo meus cavalos todos e não voltei mais a cavalgar. Eu esperava que nós não tivéssemos essa questão do mormo, porque eu já tinha muitos pedidos de compra do Patek, assim, mas muitos, né? E as pessoas gostavam muito dele. E eu acabei nem vendendo o Patek, eu dei o Patek para a Astrid, porque ela era apaixonada com ele, entendeu? E aí eu pensei que eu poderia ir levando mais cavalos meus quando veio o mormo, e que agora atrapalhou para todo mundo que cria, né? Quem queria vender, quer dizer, o Magdi abriu um espaço maravilhoso na Europa e nós ficamos tolhidos. Eu me lembro que a Astrid me mostrou uma lista com 99 compradores para o manga larga machador, entendeu?
e nós não pudemos aproveitar isso, infelizmente, né? É lamentável, né? Porque eu recebo muitos estrangeiros para cavalgar comigo no Brasil, principalmente europeus, e eles ficam maravilhados com manga larga, e eles estão comprando muito lusitano, porque os cavalos deles lá, vamos dizer, de sela, não tem, vamos dizer, o que tem, vamos dizer, o que eles encontram aqui no manga larga, e não podem comprar. Se Deus quiser, isso vai, né? Tá sendo feito um trabalho aí que, se Deus quiser, em curto prazo aí se consegue resolver. Vamos torcer para isso, né? Eu tenho 7 anos que eu estou batendo no mapa, já fui a vários ministros, entendeu? 3 ministros diferentes, e nós não conseguimos nada. Mas nós conseguimos sempre mostrar a eles que eles estão no caminho errado, né? Isso já é bom, né? Eles não fizeram os exames epidemiológicos das regiões, eles têm que fazer o dever de casa, né? Mas voltando lá, eu queria mencionar você novamente no episódio de Santiago de Compostela, no caminho lá de Santiago, porque você foi, assim, para mim foi uma experiência muito grande ter uma pessoa que soubesse a trilha e soubesse cavalo para poder dimensionar a trilha, porque eu sempre me lembro que eu falava, olha, eu quero andar 30 quilômetros ou 25 quilômetros, era uma base mais ou menos dessa. E eu falava, olha, quem for meu guia vai ter que saber andar 9 por hora. 9 por hora, para quem anda em cavalo de trote, é duro demais, porque ele não dá para você fazer a alavanca, né? Ele teria que ser mais rápido. E a 9 por hora era o palpite dos nossos cavalos. E no final você arrumou isso tudo com primazia. As pessoas que não aguentavam fazer isso, você falava, olha, vai na frente, mostra o caminho, entendeu? Depois o Marcelo vai chegando com a Sofia e pronto, entendeu? E você lembra, Marcelo, que a preocupação que nós tivemos com as ferraduras, porque tinha uns trechos que escorregava, Isso. A preocupação de colocar a vidia, lembra que, porque como eu tinha feito já o caminho antes, e aí tem muito trecho de pedra, aí o perigo, né, do cavalo ir, e acontece, né? Então lembra que nós tivemos todo um cuidado a parte de ferrajamento próprio para os cavalos não escorregarem, porque é muito trecho de pedra, descida e... Deixa eu falar, foi muito profissional. Eu tive um momento que eu vi isso no Patek, nós estávamos com as vidias, né? Eram 4 pontinhos na ferradura. Isso. É um material muito, muito forte, né? E quando ele vai descer o morro por asfalto ou mesmo por pedra, ele escorrega, a ponto dele poder abrir, né, os posteriores ou o anterior, né? Quer dizer, eles podem exatamente acabar a cavalgada ali, né? E nisso você foi muito profissional de buscar tudo isso que a gente não conhecia, concorda? Então, os pontos de parada, que foi extremamente importante, o Aurélio de Tágua, que, nossa, uma maravilha de guia, né? E ele não era nenhum guia tradicional, você achou o cara e ele acabou fazendo para nós. Ele fazia uma que outra, uma por ano, não sei, né? Uma pessoa encantadora, tive um trato assim de rei, né? Eu achei o máximo. Nós conseguimos levar a fotógrafa, que é a Paula da Silva, né? E é uma baita de uma profissional, de forma que ela pegava os trechos que a gente queria. Infelizmente, não tinha filme nesse momento, né? Era mais fotografia, né? A gente não tinha essa coisa do celular andando com a gente o tempo todo, né? Com essa qualidade de filme que a gente hoje produz, né? Mas, olha, eu queria deixar isso registrado porque foi sensacional, não só a Santiago de Compostela, como também a Toscana, que você organizou para mim lá, e sempre os guias da melhor qualidade. Agora, aí é que eu falo para as pessoas, né? Quando você conhece a trilha, quando você conhece o organizador, você não está indo na cega, né? O pior é você querer aventurar aqui, sair numa cavalgada dessa lá, sem conhecer o guia, sem conhecer o trajeto que você vai fazer, só vai dar pepino, né? Claro. Tem momentos na estrada que você fala assim, pô, mas será que é aqui que é o caminho, né? Então, você deixou tudo isso muito claro e nós não tivemos nenhum esbarro. Bom, uma pausa agora no nosso bate-papo para falar da DrogaVet, o nosso parceiro, apoiador e patrocinador desse podcast. A DrogaVet entende que cada cavalo é único e especial e precisa de um tratamento adequado às suas necessidades e às suas particularidades.
no campo, nas competições ou nas cavalgadas, a Drogavet quer colaborar com o melhor desempenho, com a saúde e a vitalidade de cada cavalo. Por isso, o manipulado Drogavet é preparado na dose certa, quantidade necessária e no sabor e apresentação farmacêutica que facilite a administração e garanta maior adesão ao tratamento. Saiba mais sobre os manipulados para equinos e as vantagens de cuidar do seu cavalo com quem é pioneira e líder em manipulação veterinária. Acesse drogavetequinos.com.br. Drogavet, amor animal sempre em movimento. O Lorenzo é uma pessoa muito especial e o trabalho dele, né? Você ter ido na casa dele, ter cavalgado com ele, junto com os cavalos dele, com os teus, que se misturam, que não dá nem para... Tem hora que, olhando as fotos assim, né? Eu estou com o seu livro aqui, né? Esse livro maravilhoso que você editou. Verdade. Vendo as fotos, você com ele, com os teus cavalos e os dele, parece uma coisa só. E ele, o que ele fez, eu já assisti show dele, estive com ele. Eu estive lá na Provence, ali na Camargue, né? Então, isso acho que é um feito também que, para o Brasil, é uma coisa que marca, né? Quer dizer, um brasileiro levou o cavalo brasileiro cavalgar junto com o maior showman do mundo de cavalos, né? Mas um passo atrás, né? Ele veio ao Brasil, ele tinha muita vontade, ele veio com a Patrícia Opique aqui, visitar o Brasil, porque eles tinham ideia ele, né, pessoalmente tinha ideia de fazer o show dele aqui. Tudo isso o Mormo atrapalhou também, né? Mas ele veio. Ao vir ao Brasil, a Patrícia o convidou para ir no Maripá. E eu conheci ele no Maripá, aqui em Jaguariúna. E certamente nós cavalgamos aquele dia, ele almoçou, cavalgamos, ele até cavalgou no fole. E ele ficou assim maravilhado com o marchador, até brincou que ele poderia fazer um show conosco lá com o Mangalar Marchador. Bom, aquilo me animou muito, né? E ele voltou a ligar para nós querendo vir conhecer a nossa tropa direito, né? Ele havia passado um dia só. Aí ele veio com a esposa dele e ficou aqui uma semana comigo. Então, ele ficou em São Paulo e depois nós fomos para Minas, onde eu fofei o bumbum dele, né? Nós cavalcamos aí algo mais de 300 quilômetros aí em pedaços, né? Então, ele ficou maravilhado. Ele falou, poxa, um cavalo que tem essa comodidade para andar, para as pessoas aposentadas na Europa e tal, ele ficou bastante entusiasmado e, inclusive, chegou a desenhar um show para que a gente pudesse fazer com os cavalos Maripá. Só que isso ia ficar bastante caro e eu falei para ele, olha, eu não faço a mesma coisa que você faz. Você está aí, você tem um público que te vai atrás, você pode ganhar dinheiro com isso. Eu não. Meu negócio, meu trabalho é outro. Se eu puder mostrar só o meu cavalo, já está bom. Bom, aí ele me faz esse convite e eu fui a Provence. O que eu fiquei mais maravilhado com isso é o seguinte, que ele não podia ficar muito com a gente, mas ele queria cavalgar conosco, né? Ele levou um cavalo lusitano, e o que mais fiquei fascinado é que ele passou 2 dias, e no último dia ele fez um almoço para nós lá, e fez uma coisa tão bacana com a mãe dele e tal, e me mostrou o ambiente de treinamento dele, né? Eu nunca vi uma pessoa assim, ele faz todo o serviço de lá. Ele e a mulher dele é que tratam os cavalos, é que dão a comida, é que plantam para alimentar os cavalos. É impressionante o que esse cara trabalha. E faz o trabalho dele de doma à noite, né? Até para ter uma mística aí, que até para o povo não ver ele fazendo esses trabalhos. Mas, enfim. Então, eu virei para ele e falei assim, olha, Lourenço, eu queria muito tirar uma fotografia com os seus cavalos, com as suas éguas, né? E eu estava no Patek, que é um cavalo inteiro. E o Patek ficou enlouquecido com a mulherada dele, né? Eu achei aquilo o máximo, porque deu um visual muito bom, as éguas provocando o meu cavalo ali, eu com ele e tal. E depois ele fez, eu tenho vídeo disso também, ele pegou as éguas castanha dele, que são sensacionais, e ele montou o Patek e fez o Patek um show que ele falou que gostaria de fazer junto com as outras éguas minhas daqui de casa, né? Só que não fizemos porque é muito caro. Mas foi um negócio muito bacana.
ele poder estar aqui. Eu vou E destacar... depois teve um outro, né, que a gente fala nesse mundo do cavalo, das estrelas, né? Só um minutinho, Marcelo. Eu só queria destacar aqui, para quem está nos ouvindo e nos vendo, que eu vou... Porque tem gente que... O Lorenzo é muito conhecido, mas para quem não conhece, eu vou colocar aqui um link dele, porque é o maior showman de cavalos do mundo. Eu tive a oportunidade de ver vários, o Marcelo também, com certeza, e ele vai falar de um outro agora, mas o Lorenzo é o maior showman do mundo de cavalos, e vale a pena conhecer o trabalho dele. Quem vê se impressiona, é jovem, e como o Marcelo falou, ele está lá num lugar, onde ele mora, onde ele faz isso, é numa vila praticamente, Saint-Marie, eu nem sei o nome, é Saint-Marie de la Mer, se não me engano. Então eu só queria fazer esse destaque, Marcelo, e aí vamos falar do espanhol, né? Isso, mas fez bem você colocar isso, porque depois veio outro chamado Santi Serra, que também veio à minha casa e veio cavalgar conosco aqui, mas esse eu o conheci lá na Equitana, e ele também gostou muito dos cavalos, queria conhecer os cavalos. Então ele veio cá e até depois fez uma cavalgada comigo. Nós estávamos na Nacional, eu chamei ele para vir ver uma Nacional, mas eu programei uma cavalgada com ele em Tiradentes e Ouro Preto, entendeu? Então ele cavalgou comigo, nós fizemos um vídeo desses episódios, né? E isso é muito bom, porque a Europa, esse pessoal, vai levando para o mundo, e esses caras não falam com pouca gente, né? Eles falam com muita gente. No final, eu estava vendo a última participação minha, que era só nosso cavalo Maripá, veio um pessoal da Espanha pedir que a gente fizesse lá um show noturno. Eu falei, não, nós não mexemos com isso e tal, né? Ele falou, não, mas vocês têm que fazer esse Rock Top Show aqui na Espanha, igual todo mundo faz. Eu falei, não, nós não vamos, agradecer muitíssimo e tal, e acabamos não indo. Mas você vê o nível de importância que é a gente mostrar o Manga Larga Machador, né, que nunca saiu do Brasil para nada, né, e eu me sinto bastante orgulhoso de poder ter sido o pioneiro nisso, de botar um cavalo, o único cavalo Manga Larga Machador a pisar no solo santo é o nosso, entendeu? E cria minha, foi aquilo que eu havia falado para você. Eu estava fazendo aí meus 60 anos e com uns 30, mais ou menos, um pouco mais de 30, de criar. Isso sim, para mim, é mais do que um campeonato nacional, né? Sim, sim. É muito melhor do que ganhar uma pista, né? Marcelo, vamos falar de um outro projeto seu, mais uma iniciativa que promove o Manga Larga Machador, uma coisa inédita, e que, assistindo, tem um teaser da série Homens no Caminho. Foi uma série que depois nós vamos falar o porquê, mas o teaser você fala que às vezes você se sente pensando como um cavalo, você não sabe se você é o cavalo, você se sente como ele. Da onde veio a iniciativa de você criar essa série de rotas históricas com o cavalo Manga Larga Machador, que foi dado o nome de Homens no Caminho? A primeira delas foi a Estrada Real, né? Mas eu queria que você contasse do início como veio, vamos dizer, essa iniciativa, e depois essa fala que você diz que é muito bonito, assim, uma coisa muito que a gente vê que vem da tua alma, né? Dizer como você se sente em cima de um cavalo. Então, olha, veja bem, a gente tinha um programa aí para ser concluído por Lei Rouanet, né? E eu achei que a gente poderia explorar uma coisa, essa rota aqui, que inclusive você participou desse trabalho nosso, né? Nos dois aí trabalhos, você participou dos Homens do Caminho, cavalgando conosco lá também, além de dar as suas opiniões, né? Então, a ideia era fazer com que a gente mostrasse o caminho do ouro, né? As dificuldades das pessoas da época em levando no lombo do cavalo, do burro, mantimentos e trazendo ouro, coisa que o valha, né? E a gente quis explorar isso indo até Diamantina, ou seja, saindo de Paraty a Diamantina. Foi ao inverso, mas isso. Na verdade era isso, era esse caminho. Então, a gente pensou muito que a gente podia fazer uma coisa bacana falando da história
pelo caminho, coisa que as pessoas não davam conta. As pessoas sentam no cavalo e vão embora. Mas nós começamos a falar das igrejas, nós falamos de toda a história que nós podíamos, ainda faltou muito, né? Sim. No meio do caminho, faltou muita história, é muita coisa, né? Sim. Esse Brasilzão é muita coisa. Mas é muito bacana você explorar isso potencializando o cavalo. E quando eu digo que quando você monta e que você tá com o cavalo, você tem que ser meio cavalo, entendeu? Por quê? Porque você tem que saber tudo aquilo que ele quer, que ele gosta, entendeu? Se ele está incomodado, se ele não está. É um ser vivo que você está em cima e botando peso, entendeu? Então, quanto mais você é agradável ao animal, mais ele te retribui. Aquele cara que monta muito pesado e bate aqui, bate ali, e não sabe o que quer do cavalo, e não sabe como fazer com que o cavalo vá, é muito ruim. Então, a pessoa, quando ela se transforma num cavalo, é um todo, né? Aí você vai fazer um trabalho assim, maravilhoso, porque os dois estão na mesma sintonia, entende? Você está andando, o animal bota uma orelha, presta atenção, você deixa ele olhar, né? Se o animal faz um refúgio, você não bate nele, deixa ele refugar porque ele não gostou, ele viu uma coisa que ele não gostou. Você deve se lembrar, lá em Santiago de Compostela, que o Patek, ao ver uma mula, que nunca mais eu me esqueço, a mula Praline, Yeah. de um viajante, né? A mula toda paramentada, toda linda, com os negocinhos na crina, essa coisa toda, né? A hora que o Patek viu aquilo, ele deu uma volta de 360 graus comigo e quase arrancou uma ferradura, se é que não arrancou, não me lembro, foi um negócio muito... Quase eu caí, né? Sim. Depois ele passou metade do caminho, qualquer coisa que ele via, ele pensava que era Praline, ele já queria assustar, entendeu? Então, nós acalmamos ele, levamos ele perto da mula, né? Tiramos algumas fotos, ele bufando perto da mula. Mas é isso, eu acho que o cavalo, quando você quer cavalgar e que quer realmente fazer uma coisa legal, você tem que ser um cavalo. É isso mesmo, concordo. Marcelo, nós estamos falando da série, essa série foram 3, na Estrada Real foram 3, veiculadas no canal Futura e no canal Rural, né? A da Estrada Real. Tem uma segunda etapa, vamos dizer, uma segunda série, que é a Rota dos Tropeiros, que ainda vai ser lançada, né? Então você, vamos dizer, mostrou com seus cavalos, vamos dizer, na Estrada Real, estados de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Na próxima série, que já está gravada, ainda não foi ao ar, estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é a Rota dos Tropeiros. Isso. E tem mais pela frente, né? A ideia é continuar, se Deus quiser, né? Veja, então, aí para aí, porque essa Rota dos Tropeiros, ela não está acabada. Ela tem um ponto acima para fazer. Por que isso, né? Eu estava falando para o pessoal, a gente tem que pegar o que nós não pegamos lá em Ouro Preto, deixamos passar algumas coisas, eu não queria deixar passar no caminho dos tropeiros. O que é? É ver a vida do sulista, né? Ele domando os animais dele, ou seja, burro, ou seja, o crioulo, coisa que o valha, e tentar entrar mais na história, né? E nós não conseguimos. Nós fizemos um meio trabalho, você fez uma orientação muito bacana aí, e nós saímos para uma fazenda muito bacana, o pessoal nos atendeu muito bem, né? Ficamos na região próxima à sua ali, e foi muito bom. Na subida, já faltou algum incrementozinho, mas foi muito bom também. Mas nós esperamos fazer uma nova etapa, e nós precisamos falar sobre isso, né? Nós precisamos fazer uma nova etapa para, então, evoluir mais o trabalho dos tropeiros. Porque acaba que a gente conversa um pouco com pessoas sobre o tropeiro, mas mostra pouco o tropeiro, entendeu? E existe, essas pessoas estão lá. Sim. Só não vêm mais para o Rio trazer mercadoria ou buscar mercadoria, né? Mas a gente queria mesmo fazer alguma coisa assim. Aprofundar. E ainda está no planejamento. Mas esses primeiros episódios da qual você participou, eles já estão querendo aprontar lá, já está pronto e tal. Mas eu acho que ainda falta. Eu tenho falado com os organizadores lá para poder segurar um pouco para a gente acabar isso com uma qualidade melhor, assim, de
Não do vídeo, do filme, dos cavalos, não, mas é a qualidade melhor do tempero da conversa, entendeu? Do tropeiro. Entendi. Entende? Marcelo, pulando um pouco de assunto, você sabe que eu fiz vários safaris a cavalo na África e esse ano eu vou fazer um que é marcante, eu vou fazer no Quênia. Em setembro eu estou indo fazer a grande migração no Quênia. Eu sei que você e a Sofia fizeram um safari na África, né? Acho que foi em Botsuana, né? Mas nós fizemos no Quênia também. No Quênia. E tem gente, vamos dizer, infelizmente, é claro, não é todo mundo tem essa oportunidade, mas eu acho que é uma coisa muito interessante a cultura que eles têm lá, você cavalgar no meio daquelas savanas. Tem uma raça lá, não sei qual que você montou, eu até estava lendo esse fim de semana, a raça principal deles lá, que chama Boer Perde, é um cavalo que marcha, até eu tenho um livro da associação, você vendo eles, parece o passo peruano, a maneira como eles estão alçando as mãos e os pés. E eu sou fã vamos dizer, da cultura do safari, né? E os cuidados que eles têm, da equitação. E como a primeira vez que eu fui para fazer um safari, eu voltei muito entusiasmado, né? E comecei a divulgar muito, achei que era uma coisa que quem poderia fazer, vamos dizer, todo brasileiro que quer fazer uma viagem fora, devia fazer, porque é uma coisa muito interessante. Mas eu vi que não tem muita gente que faz, né? Por várias razões, algumas razões. E como você fez, eu sei que vocês gostaram, foi a Cristine que organizou. Se pudesse falar um pouquinho da experiência de vocês com os safaris a cavalo na África. Tá, é bacana. Isso aí é uma coisa que foi fantástico, né? A primeira experiência minha foi na Índia, né? Nós fizemos 300 quilômetros lá no Rajastão. E nós andamos em cavalos marwari, né? Que também marcha. Também tem uma coisa da marcha. Isso. Eu vi cavalo marchando picado lá. Isso, né? isso. Mas são de trote, né? Isso. E lá eu pude também fazer aquelas aldeias e tudo, né? E são cavalos, assim, eu dei a sorte de montar uma égua chamada Murmal, porque o cacique lá, o cara que mandava na cavalgada, né, o Boni... Ele se aposentou agora. Ele se aposentou, né? Ele estava falando em botar os cavalos no enduro, né? E ele sabia da minha história com enduro no Brasil, porque a Cristine Giovanni tinha falado isso tudo para ele, e ele me botou nessa égua. E eu fui maravilhado na égua, a égua sensacional. Aí teve um episódio que eu gostei muito, eu queria colocar isso aqui para vocês. Eu acostumado com cavalo de enduro aqui, aí de velocidade, de performance, ele tem que ter um batimento mais baixo para ele poder sair rápido do vet check, né? Então, se ele está com o coração em ordem, ele já mal entra, toma uma água e já saiu, ele já parte na frente das pessoas. E eu fui montando nessa Murmal e ele, num dado momento, me pergunta sobre coisas do enduro. Aí eu falei, olha, eu também gostaria de saber a capacidade desse animal. Eu estava maravilhado com esses marwaris, né? E aí ele falou, eu falei, podemos fazer um galope? Você sabe que quando você vai fazer um galope nessa turma, você tem que partir a turma, né? Falar, quem quer galopar, vamos, quem não quer, fica, né? Ele partiu, foi só nós dois. Olha, eu tenho um testemunho para dar dessa égua que eu nunca vi nada igual. Nós saímos num galopão rompendo mesmo, batendo, muito, muito forte. Lá na frente, com 1 quilômetro talvez, eu comecei a fazer meia parada para ela parar, e ela parou fácil. Agora, eu fiquei impressionado com a respiração dela. Um cavalo nosso, normal, ficaria bufando, e ela chegou, não saía nada dela, como se fosse uma respiração normal. Eu fiquei tão apaixonado que eu falei, gente, o povo de enduro no Brasil precisava conhecer essa raça, né, e trazer para o Brasil. Enfim, isso aí me chamou muita atenção. E em Botsuana, que é mais ou menos uma região parecida com o Pantanal brasileiro, né? Ali é sensacional, você está andando dentro de água, né? Yeah. Então teve episódios assim, muito legais que teve esse momento, que as pessoas, por hipótese, você sabe disso, você tem que testar o cavaleiro lá para ver se ele sabe fazer um galope, né? Se ele contém o cavalo.
porque pode acontecer de tudo, e vocês precisarem dar um galope para sair de um búfalo, para sair de alguma coisa, né? Tá bom, foi bom esse depoimento aí, mas você sabe, Marcelo, que eu fiz 15 safaris diferentes a cavalo na África, nem todos onde tinha Big Five. E esses safaris, eu conversando bastante, né, com o pessoal, porque quando eu vou nessas viagens, eu estou com os clientes, mas eu também estou acompanhando o trabalho da organização toda, né? Existe uma associação dos guias na África, o treinamento, o nível de treinamento, os testes, é bem complexo, é uma coisa que eu acho que um policial, vamos dizer, é nível, para você ter uma ideia, conforme o nível, o guia para poder ir aonde tem os animais Big Five, que é como você falou que tem um leão, o treinamento deles, por exemplo, é acertar no cérebro do animal, não é só dar um tiro em qualquer lugar do animal. Então tem todo um treinamento. E os cavalos também, eu conheci o mais famoso, é um guia que é um dos precursores de guias de safari na África a cavalo. A especialidade dele era treinar cavalos para safari. E não são todos os cavalos que são treinados. Você teve oportunidade, como você falou, quer dizer, eu tive algumas oportunidades, quer dizer, você encontra um elefante meio nervoso ali, o cavalo não vai empinar e te derrubar e sair correndo, quer dizer, ele bota a orelha para frente, fica atento, mas ele fica ali esperando o comando, né? Ele, se tem uma situação de risco, o cavalo também é preparado e muito bem treinado. Mas Isso é um ponto que eu queria não perder essa conversa sua, porque aconteceram 2 episódios conosco. Nós chegamos por trás de uma elefanta enorme, ela estava comendo árvore, mas nós chegamos a 10 metros dele ali e o guia vendo contra o vento, porque o elefante ele não enxerga muito, né? Mas é o bicho que é mais predador, ele ataca, ele vai em cima, né? E eu fiquei impressionado com os cavalos foram e enfrentaram sem ficar com medo, entendeu? E isso foi uma coisa muito boa. E teve um outro que a Sofia foi... Nós demos uma parada num lugar, tinha uma árvore grande lá, e a Sofia quis fazer um pipi, uma parada, né? Um pit stop, né? E eu fiquei segurando o cavalo dela e o meu. E, de repente, vem a Sofia falando, ó, tá vindo um elefante aqui, entendeu? Aí o cara sai na frente ali e vinha um elefante pequeno, não era grande, né? E o cara era muito bem treinado, ele já foi com a arma, mas assim, ele bateu palma, ele assustou e foi embora. Aí a sorte que nós conseguimos montar tudo direitinho, por quê? Porque os cavalos tinham treinamento, entendeu? Isso, aí um outro episódio também que a gente viu, passamos uma mandada de búfalo, os caras falaram o seguinte, olha, deita em cima da sela e fica quieto e passa o cavalo normal, não se mexam, entendeu? Para não mostrar que tinha gente em cima. Eu não sei da validade disso, mas o medo meu era tamanho que eu encostei em cima da sela e fiquei quieto e todo mundo ficou quieto. Então tem essas coisas que são de emoção, é para cavaleiro, entendeu? Como você bem disse, e buscar pessoas que realmente lidam bem com isso. Por isso que você vai na frente antes de aconselhar seus clientes, você chega na frente, olha a situação, experimenta. Eu acho que isso aí é uma vantagem para quem é cliente seu, absurda, entendeu? Assim como a Cristine Jovan, quando nós a conhecemos, nós já chegamos lá com o cavalo escolhido, entendeu? É outra história, entende? Marcelo, eu no caso da África, já teve vários casos de pessoas, eu tenho que dizer, a pessoa pode inclusive saltar 1,5 m na hípica, mas se ele nunca fez uma saída na campo, galopou em curva, em morro, descida, atravessou banhado, não pode. Pode ser um cavaleiro, vamos dizer, que ganhou prêmio em salto, a pessoa precisa ter a experiência de campo, né? E eu digo, porque ele vai ser testado lá, onde tem Big Five, é claro, né? E isso é muito importante. Mas eu quis aproveitar para ter essa conversa, porque realmente a experiência, para quem quer, né, adrenalina, quem tem experiência, é bem interessante. Marcelo, o papo tá bom, nós podíamos falar o dia inteiro aí, mas para encerrar eu queria te pedir assim, o que você é um homem de realizações, não só profissionais, né? Profissionais nem se fala, mas
o que você tem ainda em termos com cavalo, né? Em termos de cavalo, projeto para realizar? Você tem alguma coisa que você gostaria, alguma viagem, alguma coisa que você gostaria de fazer? Boa, uma pergunta excelente essa sua. Eu até tenho muita vontade de fazer mais coisas, né? Só o morro me desimpedir, mas para ir para a Europa de novo, eu adoraria. Mas uma das coisas que mais está me pegando é que eu tentei por 2 vezes fazer a maior cavalgada do mundo e não consegui fechar. A primeira foi em Ouro Preto, a tentativa era 1.000 cavalos, mas o Guinness não sabia, porque na época bastava você noticiar através de jornais que você fez a maior cavalgada do mundo, que isso aí ia acontecer, né? Mas nós não batemos o recorde. Foram 1.000 cavalos, que era para bater o recorde, era o meu pedido, e tivemos 700 e pouco. O segundo não. O segundo eu contatei, paguei o Guinness Book para processar a maior cavalgada do mundo numa única raça. Porque cavalgada, você tem cavalgada de 5.000 cavalos, mas aí é com mula, é com burro, é com tudo junto. Agora, de uma única raça, não tem. Aí eu tentei, no sul de Minas, abrir o caminho com o sul de Minas, porque, pô, se a raça vem dali, né, Sim. o sul de Minas deveria abraçar isso aí e nos ajudar. Enfim, tentei lá Caxambu para bater o recorde e, por conta de 30 cavalos e um pouquinho de desorganização na fila, nós ficamos fora do batimento do recorde. Então, essa é a única coisa que me baixa, a vontade de fazer o recorde acontecer. Mas eu não sei se eu estou mais disposto a isso, mas seria a minha vontade. Você me perguntou sobre o cavalo, para mim, bater o recorde da maior cavalgada do mundo numa única raça ia ser muito legal. Mas, Marcelo, você pode dizer, eu acho que você pode dizer que você já tem esse recorde. Se não está no Guinness, por uma questão, vamos dizer, burocrática ou técnica, você já tem esse recorde, né? Você já realizou isso, porque não tem, e eu acho que dificilmente vão superar essa marca. Quer dizer, seja 1.570, né? Não, 1.970 cavalos de um... Não, como é que é? Foram 1.600, era o recorde para a gente bater, né? Então foi De uma única raça. 1.590. E nós batemos 1.570. Então, Faltaram 30 cavalos e os cavalos estavam lá em Caxambu, porque algumas pessoas ficaram bêbadas, não saíram e tal, entendeu? Um problema técnico lá que aconteceu, que infelizmente invalidou o nosso recorde. Mas eu entendo o que você fala, porque a maior cavalgada do mundo de uma única raça e todos com registro comprovados, o Guinness analisando tudo, né? Nós só não batemos o Guinness, só não batemos. Mas a maior cavalgada do mundo, ela realmente ela aconteceu. Alguém mais quiser bater essa cavalgada tem que bater dentro do limite técnico que o Guinness exige, né? Que dificilmente vai acontecer. Então você já tem o recorde. Bom, Marcelo, eu queria agradecer. Eu acho que você tem um legado aí que deixar para as tuas realizações e o que você ainda vai realizar. Um objetivo nosso aqui desse podcast é inspirar as pessoas, né? Motivar as pessoas. Então isso, uma pessoa como você, com tantas realizações nessa área, com cavalos, com cavalgadas, já tem um legado, vamos dizer, para deixar e realizado e a realizar. Então eu queria muito agradecer, queria qualquer momento aí, tiver oportunidade, eu tiver em São Paulo, Jaguariúna, eu quero te apresentar, tem a maior empresa de manipulação veterinária, a Drogavet, que é nosso patrocinador aqui do podcast. Uma hora que tiver oportunidade, eles estão instalados em Jaguariúna, uma empresa que tem sede aqui em Curitiba e que realiza esse trabalho de manipulação veterinária que é muito válido, né? Então, eu agradeço, Marcelo, eu espero em breve a gente poder cavalgar junto de novo aí. Foi um prazer, muito obrigado. Beleza. Paulo, eu que agradeço a oportunidade da gente estar falando, essas coisas são muito boas, porque a gente pode levar para o futuro, né? Isso. E a gente vê o que a gente de fato fez. Isso foi um papo tão gostoso, né? Porque a gente fica aqui lembrando as coisas que fizemos. Você e eu. Isso. Né? Ok, muito obrigado. E aqueles que estiverem ouvindo a gente aí, espero que gostem. E abraço aí a todos.
Obrigado, Marcelo. Como disse o próprio Marcelo, se você gostou do que ouviu, curta, compartilhe, se inscreva no canal e com isso a gente encerra mais um episódio trazido a vocês pela Drogavet.